Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do canal da Tia Bia. Eu ainda estou anestesiada porque eu acabei de fazer o procedimento do meu rosto, mas eu faço questão de estar aqui com vocês, então minha boca tá meio torta. Mas eu tenho certeza que o conteúdo não vai interferir em absolutamente nada nessa estética que tá meio tortinha hoje aqui. E é sempre uma alegria compartilhar com vocês. Olá, minhas queridas. Ai, minha convidada maravilhosa já está aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos falar hoje... Tô até com dor no nariz, meus amores. Eu fiz procedimento no rosto inteiro. No rosto inteiro. Quero ficar esticado. Vamos pro conteúdo. Sejam bem-vindas, quantas sereias maravilhosas do meu coração aqui. E vamos falar de distúrbio de comunicação na infância. A criança não fala ou fala pouco. Como que a metodologia Olhar Além dos Sintomas pode ajudar? E eu sempre trago um caso para aumentar um pouquinho o nível de consciência de vocês do que essa metodologia pode atingir e ampliar na vida de tantas famílias. O que eu percebo ao longo de mais de 20 anos de prática é que as crianças, no começo da minha carreira, né? As crianças não falavam ou falavam errado e aí os pais procuravam ajuda da fono. E o que aconteceu de uns anos para cá, até por conta da divulgação do meu trabalho Olhar Além dos Sintomas? O que eu percebo? Que os problemas de relacionamento, muitos, surgem por falhas de comunicação. Isto é, a criança fala, desenvolveu a linguagem, é uma criança dentro dos padrões, né, de desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolveu a fala adequadamente, mas chega um período da vida que a criança começa a se calar. Geralmente por volta dos 10, 11 anos. E se é um pai, uma mãe, né, que se conecta com o inconsciente coletivo de que é aborrecente, é essa fase mesmo deles. Vocês estão me ouvindo bem? A Gra falou que tá sem áudio. Escrevam aí pra mim. Quem tá chegando agora, meus amores, eu tô com a boca anestesiada, eu acabei de fazer o procedimento. Sejam bem-vindos. Dedo no coração aí. Só escrevam se vocês estão me ouvindo. Porque eu tô de fone, às vezes dá problema esse fone. Escreva todo mundo. Beleza. Mamãe tá aqui. Ai, que saudade de ver a mamãe na live. Então, se são pais que falam, é a fase da aborrecência, deixa. Não vamos ocupar o espaço dele. A gente tem que respeitar. Quando eu era adolescente e a minha mãe entrava no meu quarto, eu ficava brava. E então eu vou respeitar o meu filho, vou respeitar a minha filha. E aí, o filho tá aqui, os pais estão aqui, e aí eles vão se distanciando da criança, e esse distanciamento, eles acabam perdendo a conexão. E aí, quando eles se encontram, entra em choque. É como se fosse, assim, um choquinho mesmo, sai raio, assim, dos olhos de um pro outro, do outro pro um. E quanto menos eles se falam, quanto menos conexão, quanto menos comunicação, menos relacionamento. Então, o que eu observo de anos para cá, até pela divulgação do meu trabalho? Muitos pais me procuram porque não existe mais comunicação em casa. Beatriz, eu não sei o que está se passando com o meu filho. Vem por conta do resultado das notas da escola. Mas ficam desesperados porque não sabem mais o que a criança faz no computador, não sabem mais quem são os amigos, porque não recebe mais amigos em casa, e a criança também não vai para casa de ninguém mais. E aí não tem mais vínculo. Então, o que eu percebo? Escrevi no livro que inúmeros problemas de relacionamento surgem por falhas de comunicação. Gente, tá até pinicando minha boca de tão anestesiada. Surgem por falha de comunicação. Então, a comunicação, ela conecta membros de uma família, chefes e funcionários.
ela conecta. Relação terapeuta-paciente, ela conecta. Quando não há comunicação, não há conexão. Não havendo conexão, não há relacionamento. E aí existe a discussão. E é aquilo que eu falei. Quando se vem, entra em choque, sabe? Fica saindo trovãozinho assim, sabe? Dos olhos. É uma desconexão profunda. Então, a comunicação e os seus distúrbios, né? Elas vão muito além de uma dificuldade da criança se comunicar. Chegou aos 2 anos, a criança não tem contato visual, não tem função, não tem intenção de fala. Nós olhamos para isso. E eu tenho certeza que a Anne, com a expertise dela, e eu também vou trazer um pouco dos meus casos, de crianças falantes, mas que não existe comunicação. E os efeitos disso para pais e para a criança, para os professores, e os efeitos disso a médio e longo prazo. Certo, meus amores? Eu vou chamar a minha convidada maravilhosa aqui. Quem tá entrando agora, tá estranhando esse bocão da tia Bia que tá inchado. Amanhã já vai estar melhor, tá, amores? Tá travando? Oi! Ai, essa maravilhosa. Ai, não consigo nem sorrir direito. Muito bem-vinda, meu amor. Que delícia te ver. Obrigada pelo convite, eu tô super feliz. Que delícia! É uma honra receber você aqui. A Anne é uma aluna, amiga, irmã de alma muito especial, uma profissional extremamente competente, que tem muita experiência e pegou o protocolo Olhar Além dos Sintomas de uma maneira tão rápida, que é uma honra acompanhar o crescimento dela, que já era grande profissional, mas tendo essa visão sistêmica, ampla do ser humano, da sua história, daquilo que ele traz de inconsciente ou consciente, e aplicando na fonoaudiologia de uma maneira incrível. Trabalha também com idosos. Se apresente para nós aqui, querida. Bom, então eu sou fonoaudióloga há 23 anos e tenho essa formação realmente com os bebezinhos, com as crianças, com os adultos, com os idosos, a parte auditiva, da comunicação, da linguagem, do engolir, e tá tudo conectado, né? Eu estava te ouvindo, tudo é uma conexão, né? A gente não é um pedacinho, a gente é o todo. Então, a comunicação, ela passa pela alimentação, ela passa a forma de falar e a maneira de falar. E até pensei, agora me veio na cabeça que eu detestava quando eu atendia os velhinhos e vinha alguém e dizia, me dá a mãozinha para o senhor. Mas que mãozinha, ele é um adulto, né? Então, essas questões de comunicação e que podem até denegrir essa pessoa, que às vezes já não está se sentindo bem, e aí a forma que a gente aborda, a forma de Nossa, colocar você faz toda tocou a num ponto diferença. tão importante. Nossa, verdade. Nossa, é verdade. Os anos que eu trabalhei em home care me ensinaram muito isso. Paizinho, abre a boquinha, vou dar a comer papá. E esse ruído da comunicação, né, dessa linguagem infantil, só porque a pessoa está acamada ou porque tem problema de deglutição ou de fala, ela não voltou a ser criança pequena. Se você não é fugindo do assunto, porque tudo é fonoaudiologia, se você puder abordar um pouco isso, nossa, Anne. E a Anne trabalha com aparelho auditivo. Você tem algum caso para trazer para nós, do que não fazer, principalmente? Tenho sim, tem vários, na verdade, né? 23 anos a gente vai guardando muita coisa. Demais. Mas eu tenho alguns assim que eu guardo até no meu coração. Teve um senhor que eu atendi na UTI e eu fui chamada porque ele não conseguia mais deglutir e eu entrei na UTI, comecei a atendê-lo e ele, neste atendimento, com a forma que eu abordei, ele começou a contar a vida inteira dele num atendimento. Enquanto eu atendia, ele ia falando. E aí eu sempre gostava de comunicar a família. Então, na UTI a família não pode ficar junto. Então, quando eu saía, já, né, falava. E aí eu contei algumas coisinhas que ele tinha me contado, que ele tinha conseguido se abrir, e os filhos ficaram admirados. Como assim? Ele te contou tudo isso? Ele nem fala isso para ninguém? Como assim ele te conheceu agora e tá te contando tudo isso?
Eu disse, não sei, acho que ele se sentiu à vontade, enfim, né? E começou. No dia seguinte, fui lá eu de novo. E de novo ele já me contou muitas outras coisas. E aí, depois pensando, é essa relação mesmo, é o sentir, né? O campo, onde a pessoa realmente entende que tu tá ali inteira para isso, para essa troca. Então, acho que ele conseguiu perceber essa conexão e se sentiu, vamos dizer assim, não é nem à vontade, mas se sentiu confiante de se abrir, de contar. Seguro. Que É, lindo foi isso. muito lindo. Que lindo. E essa confiança, ela é tão importante em todas as idades, assim, que até vou só terminar de contar essa história. No terceiro dia eu cheguei lá, ele estava muito mal, assim, ele estava realmente muito mal e realmente ele estava se despedindo da família. E a família, antes de eu entrar, pediu, Anne, a gente quer que tu diga para ele, imagina, era o terceiro dia que eu estava conversando com ele, que tu diga para ele que nós deixamos ele partir. E eu achei muito forte, assim, eu disse, meu Deus, que responsabilidade, mas fiz até uma oração, me conectei comigo mesma, né, pedi um auxílio, ó, que eu fale as melhores palavras, e aí, então, ali, depois, analisando, a conexão que teve de comunicação entre ele, mim e a família, isso é a fonoaudiologia sistêmica, né? Nossa, E aí eu consegui falar e ele partiu. E ele partiu em paz e a família em paz também. Então, até tô me segurando aqui porque é muito emocionante essa história. É muito linda. E ela me toca toda vez que eu penso assim em relação à comunicação, a importância de nós profissionais realmente nos conectarmos a quem está na nossa frente, nos conectarmos aos pais, às crianças, aos idosos, com todo respeito, com toda a humildade, porque cada um que chega para nós tem a sua história, tem a sua forma de olhar para a vida, que é diferente da minha. E quem sou eu para julgar ou dar uma opinião ou querer trocar o jeito que a pessoa vê? Mas eu tenho como profissional meios de auxiliar. Estou emocionada. nossa, eu também tô. Que essa pessoa realmente tenha um momento de ser ela mesma. A gente possibilitar esse momento. E aí já vou linkar com uma outra história, então, um pouquinho mais amena, mas muito linda Mas também, foi muito singela. muito linda, porque é, isso é fonoaudiologia sistêmica, é esse respeito, essa amorosidade que vai muito além daquilo que o paciente não consegue fazer. É muito além do problema de muscular, das manobras de pescoço que nós fazemos para ele não broncoaspirar, dos exercícios de linguagem para ele começar a falar melhor. É muito além disso. É valorizar a vida, é valorizar quem está ali. Você estava tão aberta que ele se sentiu confiante para contar a história dele. Quando a gente vai com essa postura, a pessoa ela se ancora fisicamente, emocionalmente, ela se equilibra e faz com que esse valor pessoal, essa não desistência, né, por lutar pela enfermidade, isso aflora. Isso deixa assim a pessoa muito mais, eu não gosto muito dessa palavra, né, mas protagonista da sua vida, sabe? Deixa muito mais protagonista, eu gosto, não gosto da empoderado, né? Mas é empoderamento assim da sua própria vida. E Porque você naquele. traz a memória, a saúde. Nossa, eu Exato. construí tudo isso porque em inúmeras situações a pessoa se sente reduzida àquele momento de UTI, àquela perda auditiva, àquela broncoaspiração, aquele laudo de autismo. Parece que nada que a pessoa construiu não valeu nada, porque a pessoa ela fica tão conectada com aquele papel, com aquela situação, com aquilo que o médico disse, que ela esquece todo o passado. Parabéns pela sua sensibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que isso é importante, assim, a gente realmente ajudar essa pessoa a estar neste lugar.
né? Seja ela criança, seja ela, né, adolescente, ela realmente ter esse lugar de ser escutado, visto, valorizado dentro das suas possibilidades. Eu acho que essa é a grande beleza, assim, que a gente e ainda com a fonoaudiologia sistêmica, a gente tem ferramentas ainda mais para trazer isso, deixar que a pessoa aflore isso, né? Eu acho que é a coisa mais bonita que a gente Incrível, que pode fazer. E aí incrível. esse protagonismo, vou contar só mais um de idoso, depois a gente pode ir lá para as crianças. Mas é em relação ao aparelho auditivo mesmo, que então o senhor foi lá arrastado pelos filhos para colocar aparelho, não queria, né? E aí eu coloquei o aparelho auditivo e aí eu disse assim, ó, agora o senhor reassumiu o posto de chefe da família. Eu lembro que Agora, contou essa essa história já na contei, né? nossa aula. É Agora, muito lindo, conta. agora o senhor vai de novo ser o comandante, vai decidir as coisas da família, vai. Agora ninguém mais pode falar baixinho que o senhor vai entender. Ele se levantou assim, ele se botou na postura, ele chegou a fazer assim com a camisa. Ele olhou assim, é verdade. E disse, olhou para o filho e disse, eu quero nas duas orelhas. Ai, gente, isso é Né? demais. E Isso é demais. realmente, assim, quando ele voltou, o filho dele disse, meu Deus, eu nunca vi meu pai tão falante na vida como agora. Ele estava calado e agora ele está mandando para todo mundo. Ele disse, agora movimentou a casa. Eu disse, é isso aí, né? É isso aí, tá? De novo, pegou essa rédea da vida. E aí eu queria linkar com os pais das crianças que estão em sofrimento, né? Que eu vejo que às vezes a criança que já tem algum diagnóstico ou não tem ainda quando está no processo, que os pais às vezes se desconectam dessa rédea da própria vida. Eles se conectam tanto ao pavor ou à angústia do que pode vir a acontecer, que não conseguem olhar para o que realmente importa, né? E aqui não fazendo o julgamento dessas pessoas, mas fazendo um entendimento para que, como profissionais, a gente possa auxiliar nesse cliente, disse, nesse ancoramento. Vamos, calma, né? A angústia, obviamente, ela vem quando a gente fica projetando, se dá conta que são. Até hoje eu falava com uma paciente sobre isso. A gente realmente olhar o que é real e o que a minha mente está criando em relação àquilo, né? O que realmente é real, o que é palpável aqui, onde eu estou respirando, né? E o que é que eu estou projetando e imaginando? Claro que a gente quer o melhor e a felicidade para os filhos, mas o que eu estou aqui criando? É real? O que eu posso fazer agora e não me deixar levar pela imaginação? Que a imaginação sempre nos leva, geralmente, para coisas que não são tão Pior, boas, né? As piores pior. que podem acontecer. Então, eu sempre digo para os pais, auxilia muito a diminuir essa angústia, essa ansiedade antes de diagnóstico, enfim, é realmente separar. O que está aqui real na minha frente é o meu filho. O que vem depois é a minha imaginação. O que eu estou olhando Mas agora é o meu filho. você consegue perceber? Tem uma mamãe, Daisy. A gente vai te responder isso, tá? Como é agir quando uma criança já tem 10 anos e não fala. Um beijo, Dani. Você também é amada, querida. O que eu percebo que dependendo do jeito que o especialista fala para o pai ou para a mãe, o laudo é deficiente auditivo. Até tem a Ana, que é da sua turma 5 também, ela tem muita experiência com deficiência auditiva na Santa Casa. Se você puder escrever aqui, Ana, que o jeito que muitos profissionais falam, né, interferem também nessa fantasia que a nossa mente, ela tem uma tendência, a gente está formigando, tem uma tendência de projetar sempre para coisa ruim e faz com que eu não consiga, e não é ter uma esperança falsa, mas eu não consiga agir
e fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é, por exemplo, meu filho precisa fazer fono. Eu preciso colocar uma prótese. Eu preciso, em casa, criar um ambiente funcional para meu filho ter o máximo de estímulo possível para ele desenvolver a linguagem. Então, você percebe que isso também é uma interferência do Muito, jeito que muito, muitos profissionais acabam falando, sim. porque não é apenas o laudo, mas é a postura, É, né, diante do laudo. é, é, Eu conheci um otorrino, né? Meu Deus do céu. Ele falava assim, não, fulano é surdo profundo. Gente, o jeito que ele falava, ele já tinha uma voz grossa, mas esse surdo profundo, né, aquilo doía até no meu ouvido. Quando a gente ia fazer reunião clínica, isso é voz do surdo profundo. Aquilo me dava assim zumbido. Eu falava, imagina uma mãe recebendo essa notícia, né, essa informação. Então eu queria te ouvir um pouco, Anne. realmente assim, ó, e para os dois lados, o que que eu observo? Ou a pessoa, ou aí os pais paralisam, não conseguem nem achar sua força para sair disso e ficam, não conseguem aí nem fazer o básico, assim, o mínimo, né? Ficam realmente paralisados, como se tirasse toda a esperança, assim, tudo, assim, paralisado. Então tem esse, e aí ter um profissional que realmente dê algumas orientações, algum caminho, uma direção, né? Para que os pais comecem a trilhar, faz toda a diferença. E também tem um outro lado que eu observo, que aí, desculpa a palavra, mas entopem a família de tem que levar aqui, 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 fazer isso, 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 isso. Aí a criança tem aquela agenda lotada de atendimentos, lotada de compromissos, não tem descanso, que para mim o estímulo é importante tanto quanto o descanso. Exato. Às vezes ficar de pijama até as 9, brincar no chão, é tão importante quanto ir na fono, fazer o estímulo, é importante. Eu penso assim, né? E aí a agenda é tão lotada, então os pais também ficam naquela coisa de leva para cá, traz para lá, e não conectam também com o profissional, não conectam com a criança, porque chega lá, entrega para o profissional, pega, leva no outro lugar, pega, leva. Então, nas duas formas, não há muita conexão. E para a linguagem, para a fala, para a comunicação, tendo a palavra ou não, a criança sendo não verbal, também comunica. Mas essa comunicação só pode acontecer se há conexão. Se há conexão entre os pais e a criança, entre o terapeuta e a criança. Né? Aquela coisa que a gente sempre diz, nossa, me olhou, entendi tudo. A gente entende Exato. porque está conectado, está ali presente, olhando e entendendo. Agora, se eu não estou conectado, eu não consigo entender o que esse olhar quer me dizer. Né? O que esse choro, esse grito, esse não dormir, esse grito noturno, né? O que ele está querendo me contar? O que ele está querendo me mostrar? Né? Eu só vou conseguir ter essa percepção se eu estou ali, atento, né? Se eu estou sentindo. E quando eu digo conectar, não quer dizer assim, então eu tenho que ser forte, não posso sofrer. Não, a gente tem Muito que bom você sofrer, falar isso. Ai, muito né? bom. Não é, Ai, principalmente as mães. Muito bom. a gente tem que sofrer, a gente tem que vivenciar essa dor. É só através do vivenciar a dor que a gente também consegue canalizar para sair dela, né? E como que você, até pegando a pergunta dessa mãe, quem tiver pergunta pode deixar aqui, tá? Até a Dani falou, as crianças estão mais executivas hoje, muitas atividades. Verdade, uma agenda terrível. Como que você orienta na sua expertise profissional essas mães que levam uma criança aqui, leva outra ali, leva outra ali, porque a carga de energia dela tá baixíssima. Como que você orienta essa mãe que na fonoaudiologia sistêmica a gente olha para a mãe, olha para o pai, né? Olha para a avó, às vezes é a babá que vem também, recebe orientação. Como que você ajuda essa mãe a abastecer essa energia? Que tipo de orientação você dá? Aí eu também vou falar as minhas aqui. Bom, primeiro, eu sempre gosto de sentar com a mãe e organizar. Vamos ver quais são as prioridades, o que que é importante aqui de de toda essa agenda, né? O que realmente a gente pode fazer ou não. E até me lembrei de uma mãe,
eu não estou olhando os comentários, acabei não vendo se ela entrou. Mas assim, ela diz, ela tem um filho com tem síndrome de Down e ela participa de um grupo nacional, assim, então tem mães do Brasil inteiro. E aí, às vezes, ela diz, ai, Ana, ainda bem que eu tenho tu na minha vida. Porque ela disse, às vezes eu olho, eu vejo as mães pilhadas, que tem que fazer isso, fazer aquilo, que tem que levar aqui, tem que levar ali. E ela dizia, eu só me lembro, ainda bem que eu tenho a Anne, que me ajuda. Ai, que Ela delícia! chega assim, a ficar centrada, assim, no qual é o meu caminho, né? Às vezes, realmente, sozinha, as mães não vão dar conta. E se ficam ouvindo muitas opiniões, ficam pilhadas mesmo, achando que estão fazendo pouco ou que não estão fazendo, né? Então, as mães que não se sentem, que precisam de apoio, gente, tem rede de apoio, tem profissionais para isso, tem marido, enfim, saber pedir também, saber dividir. Então, realmente ter isso, o que é importante, organizar a agenda da criança, para o que realmente, assim, olha, o que pode sair daqui, o que pode entrar, realmente organizar, vamos dizer assim, os papéis em casa, né? O pai e a mãe, o que eles têm que ser? Pai e mãe. O que pai e mãe têm que fazer? Né? Qual é a importância ali? É ficar lá na sala de espera olhando o celular 1 hora enquanto o paciente está lá? Ou é, de repente, essa 1 hora estar em casa, sentada no chão e brincando? O que vai ser mais Perfeito. proveitoso ali, né? Então, essa organização é importante. Mas também oriento as mães que é importante ter um momento para elas. É importante ir fazer um cabelo, fazer a unha, fazer uma massagem, escutar uma música, convidar uma amiga para tomar um café. Ou, não posso fazer nada disso, não tem tempo. Bom, mas tem tempo de tomar um banho um pouquinho mais comprido com uma musiquinha lá junto no chuveiro, sabe? Aquele banho assim um pouquinho mais demorado. Então, sempre há o que fazer no dia para que Sempre há, se encha o potinho da energia, né? sempre há. A Exato. questão é, um bom profissional amplia a percepção e dá, assim, ferramentas que encaixam na rotina daquela mãe. Uma mamãe que tem uma criança com síndrome de Down, que tem paralisia cerebral, tem autismo, ela tem realmente vários especialistas e é uma rotina maluca. Então, como que ela pode ter pílulas ao longo do dia que seja 3 respirações toda vez que ela sentar no carro, Uhum. associando aquilo que ela já faz? Lembra? Sentei no carro, deixa um post-it lá. Eu vou fazer 3 respirações. Eu vou beber água, eu vou prestar atenção enquanto eu estou bebendo água apenas na água. Quando eu perceber meu pensamento, eu não vou interagir com ele. Eu vou prestar atenção. A Ju aprendeu com a Fran, linda. Um beijo, querida. Eu vou prestar atenção apenas no gole de água. Eu vou lavar a louça, eu também vou prestar atenção só nisso. Eu não vou ficar fazendo a tarefa com o meu filho. Isso reduz o excesso de atividades, né, de tarefas, e faz com que o equilíbrio do estresse faz com que equilibre o estresse, não some o estresse, não existe uma pessoa sem estresse, mas equilibra o estresse para ela conseguir gerenciar o dia a dia. Isso é o básico, é fundamental. A premissa da fonoaudiologia sistêmica é, né, a gente tem que olhar para o sistema familiar, é cuidar de quem cuida da criança também. Se a gente não tem essas ferramentas, coisas que nós não aprendemos na faculdade, se a gente não ajuda, dá essas ferramentas de gerenciamento emocional, de organização de tempo, né, essas coisas sutis, mas que fazem muita diferença na vida da família, a gente não tem sucesso com a criança. Ou se tem, demora muito, ou custa muito caro, né? Quanto custa uma mãe ficar levando a criança na fono 2 vezes por semana, às vezes 2 vezes na TO, mais uma vez na psicóloga e na terapeuta ocupacional, na física, enfim. São muitas especialidades, são muitas tarefas e o tempo de processamento desse mundo de informação. O cérebro precisa descansar, né? A premissa de quanto mais melhor, ela é mentirosa. Ela não é assim. O nosso músculo fadiga, né? A nossa mente fadiga, então precisa desse tempo de descanso, né? Quando a gente faz um esforço excessivo, no dia seguinte o nosso músculo está cansado, então precisa desse tempo de recuperação.
E aí, quando a gente lida com esse tempo de recuperação, a gente consegue absorver o estímulo, e aí no dia, né, 2 dias depois, a gente está apto para receber outro estímulo. Do contrário, não, fica muito, muito difícil, né? E, É muito e, complicado. e algo que eu acho importante chamar a atenção é realmente, que eu acho que faz toda a diferença, é a real escuta. A gente ser realmente essa pessoa que está na frente desta mãe, deste pai, e estar escutando de fato. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes na fala já vem também a resposta, né? Já vem vários detalhes que podem nos ajudar a encontrar essa conexão ali que às vezes está faltando. Então, o que eu vejo é às vezes assim, profissionais sem a paciência da escuta. E ela é fundamental. E é uma escuta que eu sempre digo, onde a gente se despe, né? A gente se tira toda a nossa vivência. A gente tá ali escutando sem eu ficar, mas essa mãe é isso, mas esse pai. Não, é sem julgamento. É estar aí realmente escutando. E eu acho que os pais perceberem que tem esse lugar de escuta também faz toda a diferença, né? Porque se a gente pensa que as reações das crianças, agora sem falar na patologia em si, mas as reações das crianças são o espelho do seu sistema, né? Eu só consigo entender esse processo se eu realmente escuto, se eu realmente dou esse lugar de escuta para esse processo todo, né? E olhar para os pais é o primeiro caminho. E ajudar os pais a se olharem também, né? Que é só a Perfeito, partir porque do... dói. Exatamente. Porque dói. Exatamente, né? Porque E dói. quanto mais a gente se aproxima da dor, mais fácil a gente atravessa esse caminho. Lida. Exatamente. E que orientação que você daria para essa mamãe que perguntou? Eu já vou falar de você, tá, Ju? Da timidez. Que orientação que você daria para essa mamãe que já tem um filho que tem 10 anos e ainda não fala? Eu não sei se não fala nada ou se não fala porque está na pré-adolescência. Se essa mamãe estiver aqui ainda, me escreva aqui de novo. Vamos imaginar que é uma criança de 10 anos não verbal, Anne. Que orientação você daria? A criança, né, deve não olhar para a patologia em si, mas olhar para a criança. Então, com 10 anos, pode não ter a palavra, mas desenvolveu outras maneiras de se expressar, né? Um gesto, um olhar, o próprio sorriso, o próprio grito. Então, poder se conectar, eu sempre digo no olho mesmo, conectar com essa criança, dar esse lugar de escuta para essa criança também. E algo que eu observo muito, que os pais acabam fazendo, não até sem se dar conta às vezes, mas ficar falando muito. Ai, tem 10 anos e não fala. Ah, não, ele não fala. Ah, não, ele não A fala fala. maldita. Né? Que é, às vezes é sem a intenção de magoar, mas a criança está entendendo. Ela está percebendo. Meu pai está falando, minha mãe está falando que eu não falo. Então, eu não falo. A criança sente. A criança sente, percebe. Então, cuidar. Então, a dica que eu daria é achar esse meio de comunicar, achar esse caminho de conexão, que pode ser sentar do ladinho, uma mão no joelho, uma mão no ombro, começar com toques, né? Começar com carinhos, pentear o cabelo. Tem coisa mais gostosa alguém penteando o cabelo da gente, né? Então, descobrir qual é esse caminho da conexão ali, seja uma música que goste, dançar junto, criar essa conexão, mas também cuidar muito destas palavras. Agora me lembrei de um menino que também para mim foi super emocionante. É outro caso assim que tá no meu coração, todos estão, né? Mas assim tem uns que a gente acaba Uns marcam muito. Que foi o ano passado, assim, que é um menino de 7 anos que não comia. Nunca tinha comido na escola. Então, todo mundo comia e na hora do lanche ele ia embora da escola.
E quando eu comecei a atender, eu disse, mas como pode, não? Como é que ele deve se sentir? Que a hora do lanche vai todo mundo para o refeitório e ele não. Então, eu comecei esse trabalho com a mãe. A mãe tinha muito medo, porque ele tinha dificuldade de engolir, tinha tido uma história, né? Uma história ali que a mãe não conseguia lidar. E foi só a partir desse trabalho dela olhar para essa dor, atravessar, perceber, né, que já se estava em outro momento, a gente conseguiu fazer esse menino comer na escola. E aquele dia eu tava assim nas nuvens de feliz dele estar Mas lá eu vou comendo. perguntar, porque todo mundo vai perguntar depois. Que orientações que você fez, Anne, que Hum. de repente daria para uma mamãe que tem uma criança que tem dificuldade de comer ou uma colega fono para a gente ajudar? Bom, primeiro, assim, tem que olhar como é que tá a questão da sensibilidade, né? Se é questão muscular ou se é aquela aversão às texturas, como é que tá essa comunicação com a comida, né? E geralmente a criança que tem dificuldade já alimentar, a comunicação em casa já tá ruim também, porque a hora das refeições vira uma tortura, né? Vira uma Perfeito. tortura. Então, por É quê? uma guerra civil, eu falo. Exatamente. Então, tem briga, tem empurra, daí o chora, aí vai. Então, aquilo Chantagem. só fica pior para os adultos e para as crianças também. Então, né, tem que entender que primeiro tem que melhorar essa comunicação. Antes do alimento em si, a comunicação tem que melhorar. Eu tinha uma pequenininha que até segurava a comida 2 horas depois, É terminava de tanto. comer, ainda tinha lá no fundo comida. E é porque o pai ficava no celular na hora da janta, a mãe dava um pouquinho e saía, e ela ficava lá. Então, ela ficava para chamar atenção, para segurar a mãe mais tempo com ela, e o pai, ela ficava segurando a comida lá. Então, tem que entender qual é a sistemática que está ali também, né? O Em porquê que a criança. envolve o comer. Exatamente. O que esse Perfeito. não comer está comunicando, né? Tudo é comunicação. Então, primeiro isso, melhorar a comunicação da família e depois melhorar a comunicação da criança com o alimento, né? Olhar ele não como um inimigo, mas como algo que faz parte, algo natural, algo que está ali para nos nutrir, que tem que apreciar o cheiro, o sabor, mas não é com aquela forçação, né? A criança tem que ter uma outra relação com o alimento. Então, eu vou dar o exemplo desse menino, tá? Aquele autista que comeu a primeira vez o ano passado comigo na escola. A mãe ralava tudo, era tudo pequenininho, tudo Picadinho. picadinho, tinha que ser tudo misturado para ele não sentir gosto. Então, eu comecei a trabalhar com a mãe assim, mãe, tu gosta de tudo misturado? Comecei a mãe fazer se dar conta se era gostoso esse tipo de comida, né? E a partir dali ela entender que ele já era grande, ela confiar que ele conseguiria. Ela olhar para ele e confiar que ia dar certo. Nossa, que ele ia comer, mastigar, não engasgar e não morrer. Isso, que ia Porque dar as mães certo. linkam isso. É isso Uhum. mesmo. E ela dizia, não, mas ele vai engasgar. Eu disse, eu avaliei, confia, vai dar certo. E aí a mãe começou a me mandar vídeos. Eu ia dizendo, faz assim, ela me mandava vídeos e ele indo, e ele evoluindo. E aí chegou o dia, eu disse, agora vai ser. E ela, ai, como é que vai ser? Confia, vai dar tudo certo. E aí ela mandou a comida, ela, Anne, tua massa. E eu, aham, não amassei nada, né? Cortei, dei em pedaços. E aí eu disse, a tia Anne confia em ti. Vamos mastigar super bonito. Ele botou na boca algo que a mãe achou que ele não ia comer, achou que ele não ia comer inteiro, né? E ele engoliu. E eu fui dando, e eu fui dizendo que lindo, como tu é grande, como tu Reforço consegue, positivo. que coisa mais linda. E aí os colegas ao redor olhando aquilo começaram, olha, ele tá comendo com a gente. Então, todo mundo se envolveu, foi assim, ó, eu tô arrepiada até de lembrar que foi assim uma comoção. E aí quando terminou, ele comeu tudo, não Que engasgou, coisa ele linda. mastigou. Eu bati palma, eu disse que lindo. E aí começou o refeitório inteiro bater palma para ele e ele se achando assim,
né? Todo maioral. E a partir daquele dia, ele nunca mais foi para casa na hora do lanche. Ele comeu todo o resto do Nossa, tempo gente, quanto ali. vale isso? Isso é inclusão. Muito, muito. E não é colocar a criança dentro da sala de aula para socializar. Isso é É. inclusão. E a mãe, ela, no dia que ela trouxe a comida, ela confiou em mim, né? E confiou nele. Então, ela Mas olha trouxe. o poder da comunicação, do reforço positivo e da confiança. Confia que vai dar certo. Ele vai comer. Eu preciso que você me ajude. Ah, eu vou fazer do seu jeito, beleza. Confiar. É claro, tem toda a parte estrutural, a avaliação você fez, mas confiar. E toda essa confiança ela é construída a partir dessa conexão, que é pela comunicação da voz do coração. Isso é a coisa mais linda que tem, sabe? E aproximar a criança, e o que você trouxe é muito importante, aproximar a criança da comida é uma consequência de olhar para o sistema familiar e ver o que distúrbio de comunicação causa a falha, a ausência da alimentação. A mãe fica brava, o pai fica estressado, o pai não sai do celular, e aí fica aquele forrobodó, aquela guerra civil em casa por conta de algo que deveria se conectar, né? E a alimentação conecta. Quando a gente quer conversar com alguém, a gente fala, vem tomar um vinho ou vamos tomar um café, né? A alimentação, ela é uma maneira de conexão e de comunicação. Isso é incrível, parabéns, é muito lindo. E tem aqueles passos, né? Primeiro a criança tem que olhar a comida. Depois que a criança olhou a comida, porque tem mãe que nem mostra mais a comida que ele não gosta. Aí perdeu o estímulo visual. Depois que a criança olhou, ela tem que suportar, ficar perto da comida. A criança suportou, ela tem que sentir o cheiro da comida. Gostou do cheiro? Aí ela tem que relar na comida. Relou na comida? Aí, por último, ela põe na boca. A mãe quer que a criança come. Ai, mas eu não tenho tempo. Então, a falta de gerenciamento de tempo, que é o que você falou no começo da live, é muito importante, porque o que realmente importa, né? Se você quer mudar a sua realidade, você tem que rever o excesso de tarefas que você faz para que você mude esse excesso de tarefas, faça o que é necessário para você ter o resultado esperado. Não Exato. adianta fazer mais coisas, tem que fazer a coisa certa. Eu quero que vocês anotem isso, né? Não é fazer mais coisas, é fazer a coisa certa. E tem a pergunta da Ju. Gente, tá formigando esse negócio. Tem a pergunta da Ju. E quando a criança é tímida, qual a orientação? Bom, aí a gente entra também, que eu acho que é super legal, que são os temperamentos, né? Algo que eu acho bem interessante, assim, que é até uma fala tua, né? Que a gente, como pais, é a gente que classifica, a gente que acaba dizendo é isso, é aquilo, não fala porque é tímida, né? É a gente que deu esse nome. E muitas vezes não tem a ver com timidez, tem a ver com o temperamento. Então, ter o conhecimento dessas ferramentas auxilia eu entender melhor o jeito do meu filho, a forma que ele funciona, para poder estimular a melhor, né, o melhor caminho, o melhor jeito de se organizar. E até eu acho super interessante porque até na própria educação, às vezes a gente diz, ele é tão quietinho, ele aceita tudo, mas talvez o temperamento seja esse quietinho, mas a criança está absorvendo da mesma forma o que ela não gosta. E aí acaba se fechando cada vez mais. Amei isso. Amei isso. Ter uma criança quietinha, eu falo porque eu tenho um. Meu mais velho é fleumático. O meu também. É fácil. É fácil. É a criança mais fácil de lidar. Mas é um perigo. Ele é tão quietinho, ele é bonzinho. Não é? Ele tá sentindo do mesmo jeito. Frustração, angústia, medo, pressão, mas não consegue externalizar. Então, falando aqui brevemente que a parte de temperamento é só um módulo do curso Aceleramento de Sintomas, né? Falando aqui de temperamento, a Ju falou que o filho dela é sanguíneo, né? Mas vamos pegar o fleumático, que tem essa introspecção. A introspecção faz parte desse tempero que ele é imutável, faz parte da pessoa, não dá para mudar.
o fato é que, quanto mais introspectivo eu ficar, imagina assim, como se fosse a estação do ano estar sempre no inverno. Imagina, sempre no inverno. Essa máxima contração. Quem é que aguenta ficar contraído no inverno o tempo inteiro? Uma hora, pifa. Uma hora, esses sentimentos, essas emoções, têm que receber uma energia quente para conseguir equilibrar o termostato, equilibrar a mente, equilibrar o sono, equilibrar o corpo, equilibrar a alimentação, equilibrar tudo. Então, essa criança que é tão fácil lidar, é um perigo, porque nós como pais e os profissionais isso aí deveria ser matéria em todas as faculdades, para orientar os pais a mostrar o quão é seguro conseguir a criança externalizar o que ela está sentindo. Olha, é seguro você falar. E aí a criança não sabe nem o que ela está sentindo. Aí a mãe pode espelhar isso. Nossa, eu tô sentindo uma angústia no meu peito. Nossa, eu tô com uma pressão aqui. Ou, eu tô com uma dor aqui. Nossa, eu fiquei com vontade de mandar alguém tomar banho. Nossa, eu vou mandar. Vai tomar banho, fulano. Ai, tô com raiva. E a mãe mostrar isso, a criança vai espelhar esse comportamento. Porque é fácil ter uma criança dessa quietinha. Um aluno desse bonzinho. Né? Eu faço supervisão para a professora e aí assim, fulano é bonzinho. Né? Já classificou. Né? Não é bom nem mal. A questão é o jeito da pessoa encarar o mundo, e se a gente não dá ferramentas para a pessoa externalizar, isso vira uma doença. Né? Que é parecido com o melancólico, mas se diferem em quê? Né? O fleumático tem uma dificuldade de externalizar, prefere atividades sozinhas, eles são mais introspectivos. Os melancólicos, idem, são introspectivos, não conseguem externalizar verbalmente, mas eles são muito bons em verbalizar através de músicas, através de pinturas, através de atividades introspectivas, de compor, de desenhar. Eles conseguem canalizar essa energia de uma outra forma. Só que eles têm uma tendência também à tristeza profunda, né? Isso é bem sério. Não adianta mostrar para ele que o mundo, que hoje está sol, né? Que é geralmente uma pessoa que tem um comportamento muito pessimista. E aí tem os opostos, tem os com energia mais exteriorizadas, né? Conectadas ao fogo, que são os coléricos e os sanguíneos, que são os mais falantes. Né? Sanguíneo é muito falante, eu, por exemplo, eu convidei a Anne, estou tomando aí o tempo dela. Né? Então, a pessoa sanguínea, ela tem que saber o seu lugar, ela tem que saber se controlar. Ela fala mais do que a boca. Né? E o colérico também gosta de falar, mas o colérico não está preocupado com o outro. Se eu fosse colérica, eu não estava nem aí para a Anne, eu ia continuar falando, porque a minha essência maior é de dominância, eu gosto de liderar, eu gosto de ganhar. Né? O sanguíneo não, ele já é preocupado com o relacionamento. Né? Então, tem um temperamento bom? Não tem, não existe. Né? Existem temperamentos desequilibrados, onde quando a gente se conecta, quando a gente percebe, quando a gente reconhece, a gente tem atividades que acabam equilibrando e favorecem esse olhar aí para o mundo, né? Esse Até para vínculo aí nós com o mundo. adultos, né? É o chão que a gente vai caminhar a vida inteira. Então, a gente ter esse conhecimento, nós também, né? Agora falando das crianças, os pais terem esse conhecimento também, é mais fácil de lidar com as nossas reações também, né? E se aperfeiçoar para poder ser esse exemplo, né? Que o exemplo move Sim, montanhas. Então, sim, sim. sempre olhar, né, de criança, sempre olhar para os pais, sempre começar em mim para depois poder ajudar. Eu Com tenho que me certeza. abastecer para poder transbordar. Não, senão não fecha, né? Não tem como Não, eu não, não. transbordar se eu tô com o copo lá pela metade. Então, a energia, eu me conhecer, respirar, encher, né, o potinho da energia, aquelas coisas que a gente já falou de fazer coisas que a gente gosta, pequenas coisas todos os dias, tudo isso auxilia muito a Demais, ajudar essas crianças na comunicação também, né? demais. A Adri tá falando aqui, um beijo, Adri,
Tem um caso de uma criança autista que a mãe não toma o filho e quem toma conta é o padrasto. A criança tem 9 anos, não fala, entende, não tem iniciativa, só comando. E faz xixi na calça quando ri demais, né? Aí a mãe tem que assumir o lugar dela, né? É difícil, é complicado, mas a criança ela fica com a energia pela metade, né, Anne? Você concorda? Né? O Exato. padrasto tá nesse lugar de masculino, a criança precisa, já não tem pai, tem padrasto, que bom, mas a mamãe precisa fazer o pedacinho dela, É, né? E que é, como fazer? Aceitando que o filho, que é o filho. E como que ela... Eu atendi uma mãe ontem, ela falou assim, nossa, Bia, como eu sou uma pessoa maior e melhor graças ao autismo do meu filho. Eu me sinto maior e melhor. O que eu aprendo com você, o que eu aprendo com a Dani, ela é paciente da Dani também, o que eu aprendo com o seu curso, o que eu aprendo com terapia integrativa, o que eu aprendo. Eu sou uma pessoa maior e melhor. é. Então, quando a gente olha a dificuldade e sintoma da criança e a gente entra em contato com esse luto, com essa dor, ninguém quer, mas aí a gente pode fazer algo bom por nós, né, para as crianças, pela vida. Isso é muito, muito Eu bom. sempre digo assim, ó, é só a partir do momento que eu realmente entro em contato, que eu sofro, é que eu percebo que preciso mudar, né? Se eu fico num lugar onde, ai, não, me deixa aqui, eu não quero ver, eu não vou fazer, eu não vou mudar, né? Então, se eu me conecto com isso, se eu aceito que essa é a realidade, eu consigo me mover para auxiliar. E aí é isso, eu me abasteço, eu cresço, olhar para essa, né? Vamos usar o autismo nesse caso, mas ela soube usar isso como um trampolim para o mais, né? Exatamente. E desta Trampolim para o mais. forma, ele também vai crescer, porque o exemplo move montanhas, né? E a mãe se sentindo grande, ele vai se sentir confiante também. Então, o tratamento, quer dizer, o desenvolvimento também vai ter efeito por esta mãe que está se sentindo ali protagonista da vida dela, né? Que frase linda. A mãe se sentindo grande, a criança se sente grande também. É um efeito, né? A neurociência se comprova, né? Pelo neurônio espelho. A criança espelha, né? Aprende o que está acontecendo. Uma mãe, né? A protagonista, uma mãe firme, consegue manifestar isso na criança. A Uhum. Ananda é professora. Bem-vinda, Ananda. Ela pergunta que tem uma aluna do ensino médio. Não consigo falar direito. Tem uma aluna do ensino médio que não consegue comer no refeitório com os outros. Ela sempre diz que não consegue comer com as pessoas olhando ela comer. Sempre quis entender isso sistemicamente. A minha orientação, Ananda, é você checar com os pais. Ela consegue comer em casa ou é aquela criança que, né, vai comer no quarto, a mãe leva a comida no quarto, né? Teria que ver. Ela está comunicando ainda que ela consegue falar, né? Não gosto que ninguém me olhe. Às vezes é uma questão também muscular, às vezes ela tem falha no dente, às vezes é uma questão estética, às vezes é uma questão só psíquica, às vezes é uma questão sistêmica, de maus hábitos, questões comportamentais. Eu te Eu, oriento, você é amorosa do jeito que é, eu oriento você a conversar com a mamãe. eu lembro até de um paciente agora falando assim que realmente não gostava de comer porque em casa diziam para ele: mas tu só baba quando come, mas olha, fica todo sujo, né? Ai, ai, ai. E a criança ouvia em casa não era uma coisa muito legal. E aí a criança disse: bom, então se eu me babo, não queria Imagina, comer na frente de ninguém. Então, nesse caso, levava o lanchinho e o lanchinho voltava para casa intacto, a criança não comia, né? perfeito. Mas até a Gente, gente chegar ali, até enxergar isso, precisa de um profissional que tenha esse olhar sistêmico. Perfeito isso. Eu me lembrei de uma coisa. Quando eu coloquei o Dudu na escolinha, né? Ele tinha acho que 4, 5 aninhos. Era uma escola socioconstrutivista, uma escola incrível. E aí eu fiquei para fazer essa adaptação com ele. E aí na hora do recreio eu estava espiando.
Gente, ele não conseguia abrir o Danone. Ele não conseguia abrir o Danone. Tinha uma menininha com síndrome de Down na sala dele, até uma menina incrível que estudou com ele até o 9º ano. Ela abriu as coisas dela, abriu a lancheira e o Dudu só olhando. Ali eu falei, meu Deus, ele não sabe abrir o Danone, porque eu abro o Danone. Ele não tinha coordenação suficiente para pegar aquele negócio, sabe? Escorregava do dedinho dele. Sim. Né? Então, olha a importância de olhar sistemicamente o contexto. Ele não tinha esse hábito e eu me perceber, né? E ele tinha uma descoordenação. Depois a tia foi lá e abriu e eu vendo tudo aquilo. Ele tinha uma descoordenação. Por quê? Porque filho único ele era na época. Eu dava tudo na boca. Eu trabalhava que nem uma louca, desvairada. Quando chegava em casa, ficava com o funcionário, dava tudo na boca. Quando eu chegava em casa, dava tudo na boca. Dava tudo na boca. Até hoje eu tenho que me policiar, né? Ele é um cavalo. E aí o filho, você quer que eu faça teu ovo? Ele, mãe, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus. Mas até hoje mesmo, filho, eu vou fazer seu ovinho. Ele, mãe, pelo amor de Deus. Eu falo, tá bom. Então é seríssimo isso. Né? Até a Dani tá aqui e escreveu, que sacada. Sim, pois é. Imagina, uma mãe falando, né? Você baba, mastiga direito, fecha a boca, olha como é que você tá comendo. A criança não vai querer comer na frente dos outros. Um profissional que consegue ter esse olhar sistêmico amplo, consegue ajudar a pessoa a se fortalecer na vida, ser independente, feliz, lidar com as adversidades de um lugar digno. O olhar além dos sintomas traz dignidade. A pessoa, ela toma as rédeas da própria vida e ela consegue, sim, enfrentar as coisas de frente. Consegue se olhar como eu me olhei lá, né? Tantos anos atrás, há 14 anos atrás. Eu falei assim, gente, olha que louca. Eu, fonoaudióloga, oriento os pais e não estou fazendo isso dentro da minha casa. Né? Isso é muito, muito lindo. Requer muita humildade também reconhecer isso. E estar Que bom que a mãe alerta do no Dudu. presente, né? Sim. Estar alerta para tudo. Isso é lindo. Querida, já estamos na nossa parte final da live. Eu gostaria que você desse o seu recado final, falasse um pouquinho do seu trabalho, se você atende online, conta um pouquinho para nós. Sim, atendo online, atendo no consultório, com um olhar além do sintoma, parte auditiva. Eu queria agradecer imensamente pelo convite. Muito bom conversar contigo, te ouvir e conversar contigo, assim, muita alegria mesmo. Queria me colocar à disposição também, se alguém ficou com dúvida, quiser trocar uma ideia, pode me procurar no meu Instagram também, ou conversar com a Bia diretamente. Mas é isso, assim, só uma alegria muito grande. Que delícia! Importante falar que você atende em Bento, né, querida? No Rio Grande do Sul. Isso. Maravilhoso. Pessoas que são do Sul têm a oportunidade de ter esse carinho aí da Anne. E eu quero te agradecer, quero te parabenizar pela sua amorosidade, profissionalismo, gentileza e doçura. Gente, ela faz uns vídeos assim de quinta-feira, eu tenho certeza que a comunidade inteira olhar além do sintoma fica esperando, né? Porque ela tem esse jeito doce e ao mesmo tempo ela tem uma autoridade para falar e é muito bom te acompanhar. É uma honra mesmo ter você no time conosco. A mamãe aqui falando que foi muito lindo. Que gostoso. As sereias lindas da minha vida. Meus muito amores, obrigada, Bia, muito. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada pela audiência, obrigada por vocês terem aguentado aqui, Tia Bia, com esse bocão todo torto aqui, que tá tudo formigando. Mas é uma alegria sempre, sempre compartilhar, Anne. Muito obrigada pelo seu aceite, muito sucesso e muitas bênçãos para você Muito sempre, obrigada. meu amor. Muito obrigada, igualmente. Um beijo. Beijo. Quarta-feira que vem tem mais, meus amores, e amanhã a gente se vê nos stories por aqui. Um beijão, obrigada.